O nosso Deus continue sobre as nossas vidas. Que bom que você pôde mais uma vez estar aqui conosco, que você pôde estar mais uma vez reunido nesse local que o Senhor mesmo nos deu para louvarmos o nosso Deus. Nós ainda estamos relembrando e celebrando o maior acontecimento da história, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo veio como servo e cumpriu a sua missão perfeitamente. E a nossa vontade é que esse possa ser um momento em que você cultue o Senhor com todo o seu coração e que você possa aprender da palavra do Senhor também, de forma que isso impacte a sua vida, de forma que isso te mude, te molde cada vez mais um pouco para a honra e glória do nosso Deus. O culto, meus irmãos, que nós vamos prestar hoje à noite, ele será um pouco diferente. Ele não será como de costume, onde nós teremos a liturgia e depois a exposição das Escrituras, mas esse culto será em um formato misto. Alguns vão chamar esse estilo de pregação em sons. É onde se tem o texto e o som, a música serve ao texto. A música serve ao texto para explicar, para esclarecer ainda mais o texto. Então, convido os irmãos a não assistirem aqui o culto, mas convido os irmãos a cultuarem o Senhor também, ok? Como é que nós vamos proceder? Nas Escrituras, e nós vamos aprender que isso não foi coincidência, enquanto o Senhor Jesus estava pregado em uma cruz, das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, o Senhor Jesus, ele profere algumas frases, algumas palavras, por 7 vezes, o que é impressionante, porque alguém que é crucificado, tudo o que ele menos quer é falar. Para ele falar alguma coisa, ele precisa se apoiar os pés pregados, ele precisa se apoiar nos seus pés, tirar o peso dos seus pulmões, na qual está sendo esmagado, para dizer alguma coisa. E quando o Senhor faz todo esse esforço para dizer 7 palavras, nós temos que prestar muita atenção no que ele diz. Então, durante essa noite, nós vamos aprender sobre as 7 palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo disse na cruz. Vamos orar, vamos agradecer o Senhor por nós estarmos mais uma vez aqui. Ó Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom. Louvado seja o teu santo nome, porque de fato a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Senhor, porque podemos contemplar, ó Deus, na criação as maravilhas, a tua graça, a tua bondade, o teu controle, a tua soberania. Louvado seja o teu santo nome que nos trouxe mais uma vez aqui para iniciarmos a semana, ó Deus, cultuando e adorando o teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos instrua, que o nosso coração, ó Deus, possa estar inteiramente voltados ao Senhor. Cative, ó Deus, a nossa atenção para que venhamos te cultuar, ó Deus, através dos cânticos, através da leitura da tua palavra, através da meditação da mesma. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos constranja ao mesmo tempo com a grandeza do teu amor e com a nossa pequenez. Ó Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos aqui de forma pública, ó Deus, para cultuar o Senhor. Seja, ó Deus, abençoando e seja com aqueles irmãos que não têm essa liberdade ao redor do mundo. Que o Senhor possa estar os consolando, que o Senhor possa estar lhes dando, ó Deus, forças. Mas quanto a nós, que o Senhor nos guie neste culto que vamos prestar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por favor, abra a palavra de Deus. Só um minutinho. Abra a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 23. Dos versículos 33 e o versículo 34. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33
e o versículo 34. A primeira palavra da cruz, então, é a palavra do perdão. Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34, a palavra da cruz, a palavra do perdão, diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Perdão, meus irmãos. Perdão, para muitos, essa palavra pode ser uma palavra dura, pode ser uma palavra difícil, mas nós podemos afirmar com certeza que essa não é uma palavra nova. Ainda lá no Éden, uma das causas dos nossos representantes, Adão e Eva, não terem sido destruídos ali mesmo, apesar das ações deles, foi o perdão de Deus pela sua misericórdia. Quando o povo se rebelou contra Deus, adorando um bezerro de ouro, Moisés, então, mesmo sem ter participado daquela idolatria, ele se volta à presença do Senhor e pede perdão. Em outras palavras, meus irmãos, o perdão não é novo. Porém, muitas vezes nós não paramos para pensar no quão grandioso foi o fato de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, intercedeu por nós pedindo perdão. E eu sei que geralmente nessa cena aqui, em que Jesus está ao lado dos dois malfeitores, nós gostamos de pensar nessa cena, nos colocando como se nós fôssemos talvez Maria, como se nós fôssemos talvez um dos seguidores de Jesus, chorando, desconsolados, porque o Mestre está sendo crucificado. Mas o fato, meus irmãos, é que antes de nós sermos chamados pela graça, nós nos parecíamos mais, era com os soldados, com os líderes religiosos, como dito aí nos versículos 36 e 37, que zombavam do Rei dos Reis. Nós nos parecíamos mais com aqueles que estavam zombando de Jesus. E pensando nessa perspectiva, eu quero meditar rapidamente com os irmãos sobre o fato de que Jesus pediu perdão por nós, apesar do que nós éramos. Perceba, a primeira palavra do versículo 34 é contudo. Ela expressa uma ideia contrária ao que seria óbvio. Ela poderia ser traduzida como mas, porém, entretanto. Por exemplo, pense na frase: ele foi oprimido, humilhado, mas, contudo, porém, não abriu a boca. E é esse o sentido de contudo aqui. O verso 33 começa dizendo que Jesus, os soldados e toda uma multidão chega a um lugar chamado Calvário. E é nesse lugar que crucificam Jesus. Então no verso 34 diz, contudo. O que isso quer dizer? Meus irmãos, isso significa que o fato daqueles homens estarem cometendo o maior erro do universo, aqueles homens estavam crucificando o Filho de Deus. Juridicamente, legalmente, aqueles homens deveriam ser aniquilados. Toda a ira de Deus poderia, e de maneira justa, recair sobre cada uma daquelas pessoas ali. Tanto que aqueles que desprezaram Jesus, literalmente, quanto aqueles que inclusive só estavam olhando o espetáculo, como mencionado no versículo 35. Todos deveriam receber a ira de Deus. Contudo, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes. O interessante, meus irmãos, é que essa ideia de que o perdão é um contudo, o perdão é algo sobrenatural, fora do normal, ela é confirmada, por exemplo, por Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2. No versículo 3 ele vai dizer, entre eles, também nós andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, Paulo está esclarecendo que antes de sermos alcançados pela graça, nós éramos filhos da ira. Isso nos mostra que, assim como essas pessoas do texto estavam zombando de Jesus, assistindo o espetáculo, naturalmente nós merecíamos a ira justa pelos nossos pecados. E Deus seria totalmente justo e santo se Ele simplesmente aplicasse a sentença
em nós. Contudo, olha o que Paulo diz na sequência do texto. Mas, contudo, entretanto, porém, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2, verso 4. Nós pecamos contra o Senhor, transgredimos a lei do Senhor, nós merecíamos a condenação. Contudo, Jesus faz algo sobrenatural. Ele não somente intercedeu por nós, mas ele foi condenado no nosso lugar. E ele ainda disse: Pai, perdoa eles. Um outro ponto importante aqui é que, além de Jesus pedir perdão por nós, apesar do que nós éramos, Jesus também pediu perdão por nós, apesar da nossa ignorância. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Veja bem, Jesus diz que aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. O que nós devemos observar então? Este não saber aqui não se refere a uma ignorância de conhecimento. Eles até poderiam não acreditar, mas eles sabiam que eles estavam matando um inocente. Eles sabiam que esse inocente se dizia ser o Messias. Tanto que, como dito no versículo 38, eles fazem questão de colocar uma placa de deboche, dizendo: este é o rei dos judeus. Então a ignorância desse povo aqui não era de conhecimento cognitivo, mas a ignorância desse povo era espiritual, era uma cegueira espiritual. Eles estavam diante de Deus, eles ouviram a palavra do próprio Deus, mas mesmo assim estavam na escuridão, na ignorância, por causa dos pecados deles. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E de fato, ao final do verso 34, diz que alguns inclusive estavam mais preocupados em dividir as roupas de Jesus, provavelmente para vender as roupas de Jesus. Essas pessoas, assim como o reverendo Paul Washer vai dizer, mesmo se você as colocasse na frente do sol do meio-dia, elas não veriam nenhuma luz. E a única forma delas verem alguma luz seria através de alguma ação sobrenatural. Quando nós lemos nas Escrituras, meus irmãos, nós percebemos que o maior milagre de todos os tempos não são curas. O maior milagre de todos os tempos não são ressuscitações, não são prosperidades. Meus irmãos, o maior milagre de todos os tempos é o fato de que, apesar da cegueira, apesar da escuridão que nós vivíamos, em Jesus nós temos o quê? Perdão. Em Jesus nós temos perdão. Em Jesus os nossos olhos foram abertos. E se você ainda não consegue ver a grandeza do Senhor, saiba que, por causa desse perdão aqui, os seus olhos ainda podem ser abertos. Aqueles que já enxergam, você pode perguntar para aqueles que já enxergam a grandeza do Senhor Jesus, eles vão dizer: olha, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Depois que nós percebemos que, apesar do que nós éramos, apesar da nossa ignorância, Jesus nos deu perdão. Em Jesus nós temos perdão. É por isso, meus irmãos, que nós podemos cantar o hino que diz: as minhas culpas grandes são, mas, porém, contudo, tu que não morrestes em vão, me podes conceder o quê? Perdão.
Peço aos irmãos que agora abra a palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 23, versículo 41 ao 43. Lucas, capítulo 23, dos versículos 41 a 43. Essa é a segunda palavra, a palavra de salvação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, em um mundo governado por Deus, nada é um acidente. E o fato de Jesus ter sido crucificado entre dois ladrões, isso também não foi um acaso. Na verdade, quando nós olhamos essa cena aqui, nós identificamos dois tipos de pessoas que se repetem nas Escrituras. Uma pessoa que teve o seu coração transformado e o outro que permaneceu como inimigo de Deus até o fim. E isso é interessante porque esses dois tipos de pessoas são antigos. Quando olhamos para as Escrituras, parece que essa cena se repete e ela parece ser um padrão que se repete e se repetirá até a volta de Cristo. Tudo começa quando o castigo de Eva, por ter desobedecido a Deus, era que a sua descendência seria inimiga do descendente da serpente. Nós começamos por Caim, rebelde contra Deus, que se deixou dominar pelo pecado. Ao mesmo tempo, nós temos Abel, que ofereceu um sacrifício sincero e agradável ao Senhor. Passamos por Cã, filho de Noé, o filho que desrespeitou o seu pai e por isso foi amaldiçoado a ser inimigo do seu irmão. Ao mesmo tempo, nós temos Sem, que foi abençoado por seu pai. Mais à frente nós temos a antiga luta entre os filhos de Abrão, Ismael, o filho fora da promessa, Isaque, o filho prometido por Deus. Chegamos em Esaú, grande caçador, mas que desprezava o seu direito de primogenitura. Ao mesmo tempo nós temos Jacó, que apesar das suas falhas, ele foi moldado conforme a vontade de Deus. Logo depois nós temos o grande império egípcio, sendo eles descendentes de Cã, povo na qual o próprio faraó se achava um deus, que poderia rivalizar contra Yahvé. Ao mesmo tempo nós temos um povo, descendente de Sem, que era escravo, mas que foram chamados para servir a Deus. E mais interessante, é que esse padrão se repete no Antigo Testamento até hoje. Por exemplo, o Salmo 95, versículo 7, vai dizer que nós somos povo de Deus e rebanho do seu pastoreio. Ao mesmo tempo, Jesus diz em João 16, 33, que neste mundo nós teremos aflições, perseguições, porque ele jaz, ele se deita no maligno. Ou seja, nós também vivemos uma batalha muito antiga. Um outro ponto que observamos aqui também, meus irmãos, é que os dois aqui são culpados. Algo que nos chama a atenção é que geralmente nós pensamos que esse ladrão que defende Jesus, que pede que entre no reino de Jesus, nós temos a tendência de pensar que ele era mais bonzinho, que ele era bonzinho. Porém, há alguns detalhes aqui que nós precisamos considerar. O primeiro deles é que a cruz era uma morte aplicada apenas para os piores crimes. Vamos lembrar, por exemplo, da parábola do credor incompassivo, aonde ele, devendo uma dívida impagável ao rei, mas no máximo o que ele sofreu foi ser preso. Então, a cruz, se a cruz estava reservada para esses dois culpados aqui, isso significa que esses dois homens, para chegarem aqui, eles fizeram muita coisa ruim e muita coisa grave. Mas como se não bastasse, o evangelho escrito por Mateus, no capítulo 27, versículo 42, relata que ambos os ladrões insultavam Jesus. Os dois insultavam Jesus. Ou seja, não há inocente aqui. Mas provavelmente, em um segundo momento, um dos ladrões percebeu que aquele que estava crucificado ali
era alguém diferente de qualquer outra pessoa que ele conhecia. E sabe o que é interessante? A maioria dos nomes, na verdade todos os nomes que eu citei do Antigo Testamento agora há pouco, mesmo aqueles fazendo parte da linhagem do povo de Deus, eles também eram pecadores. A linhagem de Sete, o sucessor de Abel, tinha os seus pecados. Os descendentes de Sem não permaneceram fiéis ao Senhor. Abraão, Jacó, José, Davi, todos eles eram pecadores. Mas a boa notícia, meus irmãos, é que esses homens de Deus, lá no Antigo Testamento, para esse ladrão aqui que se arrependeu, e para nós, a boa notícia é que a salvação é pela graça. O texto não nos diz o que aconteceu com esse homem para que ele revesse a sua visão sobre Jesus. Mas existem alguns textos que nos dizem a respeito de sinais externos de uma conversão genuína. Quais são os sinais externos de uma conversão verdadeira? E é sempre a mesma sequência. O pecador olha para Deus e contempla a grandeza de Deus. Depois ele olha para si e contempla a sua pequenez. Ele clama por misericórdia a Deus e por fim ele evangeliza. Isso aconteceu com Paulo, por exemplo, com o endemoniado gadareno, com a mulher samaritana e tantos outros. Mas será que isso aconteceu com o homem na cruz? Veja que nos versos 40 e 41, a primeira frase do ladrão arrependido se trata de uma confissão de quem Jesus era e sobre a inocência de Jesus. Ele expressa isso com as frases: nem ao menos temes a Deus? Esse aqui é Deus, você nem ao menos teme a Deus? E a outra frase: este nenhum mal fez. Quem Jesus é? E ele é justo. Logo depois, ainda no versículo 41, ele confessa o seu pecado diante de Deus. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Eu sou culpado. Eu sou pecador, sim. Eu não sou tão especial quanto eu achei que fosse. Eu não sou tão justo quanto eu achei que fosse. Em outras palavras, ele diz: somos pecadores de acordo com a lei de Deus. E nós merecemos a nossa justa condenação. Mas o que fazemos quando nós contemplamos a grandeza de Deus e a nossa pequenez? Nós nos arrependemos e nós clamamos por misericórdia de Deus. E é isso que ele faz no versículo 42. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E veja que interessante, o homem não pede para ir com Jesus ao céu. Ele pede que pelo menos o Senhor se lembre dele quando Cristo voltar. Se lembre de mim. Os irmãos perceberam um detalhe maravilhoso aqui? Jesus nem morreu ainda. E esse homem já cria na ressurreição dele. Ele diz: quando o Senhor vier no teu reino. Meus irmãos, algo que nem mesmo os apóstolos entenderam ou acreditaram em um primeiro momento, este homem entendeu. Ele já entendeu e se agarrou nessa base do Evangelho. Jesus é Deus. Eu sou pecador que mereço a condenação pelos meus pecados, mas eu creio na graça e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E eu creio que Cristo em breve voltará. Isso é uma confissão de fé. E como isso se aplica a nós? Talvez você pense. E talvez você já tenha imaginado o seguinte: olha, eu já fiz coisas demais. Eu já fiz coisas demais na minha vida. Ou, na verdade, eu ando fazendo coisas demais na minha vida. Não é possível que Deus me perdoe. É impossível. Veja, este homem, que socialmente só poderia ser crucificado, ainda assim, houve salvação para esse homem. E esse homem, ao se arrepender dos seus pecados, ele ouviu a frase mais bela de todo o universo. Ele ouviu do próprio Deus, do próprio Cristo Jesus: hoje mesmo, é hoje, você vai estar comigo no paraíso. Meus irmãos, que alegria. Que alegria poder ouvir isso do próprio Cristo Jesus. Mas sabe, um dia nós estaremos juntos com esse cidadão aqui. Um dia nós estaremos juntos com esse cidadão aqui. Um dia, meus irmãos, nós estaremos neste céu, lindo céu.
João capítulo 19, versículo 26 e 27. João capítulo 19, versículo 26 e 27. A terceira palavra da cruz é a palavra da afeição. João capítulo 19, versículo 26 e 27. João capítulo 19, versículo 26. Na verdade, apenas o versículo 26, meus irmãos. Diz assim: Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Meus irmãos, afeição. O conceito de afeição não é muito usado hoje em dia, mas ele é particularmente intrigante. Porque você pode pensar que a afeição seja um sentimento bom para com uma outra pessoa. Mas o sentido é muito mais profundo do que isso. Se nós pesquisarmos sobre essa palavra, veremos que afeição significa tomar uma ação de amor, de apreço para com o outro. Ou seja, a afeição não é somente amar, é agir em amor para com o outro. E meus irmãos, essa passagem é ainda mais intrigante, porque não somente Jesus demonstra a afeição para com os seus servos amados, mas ele também pede aos seus servos amados que tomem a ação de afeição, de amar uns aos outros. Em outras palavras, ao demonstrar afeição, Jesus nos ensina a nos afeiçoar, a tomar a atitude de amar uns aos outros. E até aqui nós temos uma sequência lógica, porque se a primeira palavra é a palavra do perdão, apontando para a justificação do pecador, e logo vem a palavra de salvação, que é uma consequência do perdão, agora a próxima palavra é justamente afeição. É como se Jesus olhasse para a igreja, e depois da igreja receber o perdão, e depois da igreja receber a garantia da salvação, Jesus dissesse: tudo bem, agora cuidem uns dos outros, como eu cuido de vocês. Nas palavras do Dr. Osborne, Jesus demonstra aqui, meus irmãos, um incrível amor pelos seus eleitos, mas ele estabelece também um novo modelo de igreja, um novo modelo para a igreja. Não mais um modelo em que cada um se preocupava com a sua casa, ou cada um se preocupava com a sua tribo, como no período dos juízes, lá no Antigo Testamento. Mas agora, Jesus estabelece um relacionamento familiar com a igreja. Essa ideia de que a igreja é uma família, isso é bastante impregnado nas Escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer, por exemplo, em Gálatas, que nós devemos fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Gálatas 6,10. João vai afirmar que, na sua primeira carta, que o nosso Deus e Pai nos amou a tal ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3, versículo 1. Ou seja, a igreja tem sim, como um primeiro objetivo, glorificar a Deus, expor as Escrituras, sim, mas ela também tem como objetivo cuidar uns dos outros, como uma família da fé. Está implícito aqui, meus irmãos, o que nós chamamos de aconselhamento e discipulado. Um outro ponto importante do texto é que Jesus não exclusiva a uma pessoa o ato de cuidar do outro. Note, alguns comentaristas vão afirmar que, muito provavelmente, o marido de Maria já havia falecido. Jesus, então, ele resolve esse problema ao deixar a sua mãe aos cuidados de João, um irmão na fé. E nesse caso, alguns poderiam dizer para Maria o seguinte: Maria, fique tranquila. Maria, Jesus deixou João cuidar de você. Você já fez demais da sua vida. Tudo que você tem que fazer agora é ser servida. O que você vai fazer agora é desfrutar. Mas não é isso que o texto nos mostra. O fato de Maria sim precisar de cuidados e de ser servida não a isentou da responsabilidade de agora cuidar do seu mais novo filho também. Ou seja, meus irmãos,
Os papéis se intercalam aqui. No final das contas, eu sou servido pelos irmãos e eu também devo servir aos meus irmãos. Isso, infelizmente, meus irmãos, aponta para um dos grandes problemas que a igreja tem enfrentado hoje em dia. As pessoas já estão tão acostumadas a serem servidas, a receberem tudo o que elas querem, na hora que elas querem, que elas não sabem mais servir. Afinal de contas, o Instagram, o TikTok, o YouTube, eles mostram aquilo que você quer ver, quando você quer ver. O pregador mais famoso, ele vai dizer que você é o centro. Ele vai dizer que Deus está mais interessado em realizar os seus sonhos. E por causa disso, adivinha o que acontece na igreja? Nós não sabemos mais servir. E quando nós entramos na igreja, nós queremos ser servidos. Intimamente, lá no coração, nós pensamos da seguinte forma: quando eu for à igreja, eu espero que, no mínimo, todos me notem. Todos sorriam para mim. Todos de mim, para mim e por mim. Mas Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Cuide dele. Sirva a ele. Ao mesmo tempo, filho, eis aí a tua mãe. Cuide dela. Sirva a ela. Então, meus irmãos, a grande questão que permeia a nossa cabeça e que eu quero perguntar para os irmãos aqui, principalmente aos maduros na fé: quantos filhos na fé você tem? Quantos casais você tem aconselhado e caminhando junto mesmo? Qual foi a última vez que você chorou com os que estão chorando ou se alegrou com aqueles que estão felizes? Você já tomou a ação de amar, de cuidar? Jesus agora ensina, meus irmãos, que você e eu, nós devemos servir, assim como Cristo nos serve também. Mas ainda está faltando algo importante aqui. Mesmo que nós tenhamos o cuidado de cuidar uns dos outros, como uma família de Deus, mesmo que pratiquemos a afeição ensinada por Jesus, isso tudo deve estar sobre uma base muito sólida. Que base é essa? O nosso serviço, meus irmãos, deve ser o resultado de algo que vem antes. O quê? A afeição que a igreja deve ter uns pelos outros deve ser o resultado de nós estarmos aos pés da cruz de Cristo. Por que eu faço essa afirmação? Note que no versículo 25 é dito claramente que Maria e outras mulheres e também João estavam aos pés da cruz. E obviamente, essa cena é literal. Eles realmente estavam aos pés da cruz, perto de Jesus. Mas perceba, de acordo com o contexto, provavelmente os seguidores de Jesus estavam sendo perseguidos, no mínimo interrogados, como Pedro. Se alguém quisesse fugir, os pés da cruz não eram um bom lugar para se estar. Mas mesmo assim, eles estão ali. Isso significa que naquele momento, para aquelas pessoas, estar com Jesus valia muito mais do que a própria vida. Estar com Jesus era o que eles tinham de mais valioso. E é exatamente pelo fato de que eles estavam aos pés da cruz, é exatamente pelo fato de que eles estavam perto de Jesus, é que eles recebem a incumbência de cuidar uns dos outros. Quando nós estamos aos pés da cruz, quando nós nos rendemos a Cristo, percebemos que além de perdão, além de salvação, meus irmãos, nós também ganhamos uma família de mães espirituais, uma família de pais, de irmãos. E essa família só foi possível porque Cristo pagou um alto preço com o seu sangue. E é por isso que nós vamos cantar agora que nós sabemos que foi pago um alto preço para que fôssemos um com os nossos irmãos. Não precisamos mais pagar mais preço nenhum. Cristo já pagou. Já foi pago o preço para sermos um só coração no Senhor.
Seus irmãos agora que, por favor, abrem o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46. A terceira palavra da cruz, a palavra do desamparo. Mateus, capítulo 27, versículo 45 e 46, diz assim a palavra do Senhor. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Algo que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, é o fato de que, quando nós lemos essa passagem, nós podemos afirmar que nós nunca estivemos desamparados. Veja bem, eu não sei qual é a sua história, mas eu posso lhe garantir que você nunca esteve totalmente desamparado. Eu não estou dizendo que você nunca se sentiu assim, ou que nós nunca nos sentiremos assim, sozinhos, desamparados, sem ninguém para pedir ajuda. O que eu estou dizendo é que, embora em algum momento nós possamos nos sentir desamparados, esse sentimento não representou a realidade. Por exemplo, quando nós observamos alguém qual o casamento se acabou, e mesmo que isso provavelmente cause uma dor excruciante no coração dos envolvidos, como se estivessem partindo um corpo em dois, ainda assim os feridos possuem a família, amigos, a igreja para os ajudar. Ou, por exemplo, quando filhos vêm a perder os seus pais, ou pais vêm a perder os seus filhos, embora o sentimento seja de que eles perderam o chão, ainda assim alguns possuem, e eles possuem alguns para os abraçar, para chorar com eles. Até mesmo uma criança, quando ignora o mandamento do pai para não correr, e mesmo assim lá vem ele chorando com os joelhos ralados, ele encontra amparo nos pais. O que isso nos mostra? Que sempre nós encontramos amparo, seja de familiares, seja de amigos, irmãos. Mas se nós sempre encontramos amparo, meus irmãos, isso significa que
nós não sabemos o que é o verdadeiro desamparo. Mas por quê? Por que nós não sabemos o que é o desamparo total? Jesus, neste momento do texto, ele já se encontra há 6 horas crucificado. A dor aqui é inexplicável. E não somente isso, a zombaria também era fora do comum. Isso porque não era apenas os soldados, mas também o sacerdote e os escribas zombavam de Jesus, como diz o versículo 31. A terra também já estava em trevas por aproximadamente 3 horas. O Dr. Hendricks, comentando essa passagem, diz que o inferno veio nesse mundo, veio ao Calvário e Jesus desceu nele. As trevas aqui são a representação da própria ira de Deus, sendo derramada no seu único Filho. O fato é que Jesus, neste momento de dor e humilhação, ele cita o versículo 1 do Salmo 22. O que ele acaba de citar aqui é o versículo 1 do Salmo 22. Um salmo que também fala de um aparente desamparo. Davi ali, ele começa dizendo no seu salmo que o seu sentimento é que o Senhor o estava deixando só. E por isso ele clamava dia e noite, e ainda assim ele não encontrava sossego e amparo em Deus. Mas, da mesma forma que nós, Davi parece que ele percebe que, embora ele se sinta sozinho, ele não está realmente sozinho. É por isso que, mesmo ainda no Salmo 22, ele cai em si. E ele se lembra quem é Deus e diz: santo, digno de louvor e justo. Davi enxerga, meus irmãos, a realidade naquele momento. Que apesar da sua sensação de desamparo, ele não deixou de ser o homem na qual Deus escolheu para ser rei sobre Israel. Mas novamente, por quê? Porque nós nunca ficamos ou ficaremos desamparados nessa história. Por que desde o pecado de Adão, o Senhor nunca nos abandonou, nunca abandonou o seu povo? A resposta, meus irmãos, é que nós jamais seremos desamparados, porque Jesus já foi desamparado por nós. Ele já foi desamparado por nós. Ele esteve só no nosso lugar. E perceba, diferente de Davi, diferente do povo de Israel, diferente de mim, de você, Jesus não estava apenas se sentindo desamparado, ele estava verdadeiramente desamparado. O seu sentimento aqui condizia 100% com a realidade. Ele de fato estava só. Tanto que a palavra que foi traduzida aqui por desamparo traz a ideia de um abandono que foi completado, uma ação feita, terminada. Ele está desamparado. Perceba, neste momento, meus irmãos, Jesus sequer chama Deus de Pai. É Deus meu. Coisa que ele havia feito há pouco tempo atrás ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Neste momento de trevas, Jesus se refere ao Pai como Deus meu. Isso porque um Deus Santo não pode se misturar com o pecado. Jesus está só neste momento por causa dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, neste momento, Jesus também estava desamparado, meus irmãos. E ele estava desempenhando o papel mais importante da história da criação. Todo o plano redentivo do Senhor havia progredido historicamente, organicamente, para esse momento aqui. O momento em que Jesus, o homem-Deus, seria maldito por nós, sem ter nenhuma culpa, como declara Paulo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 13. Isaías, profetizando o que seria esse momento aqui, ele diz: todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Deus fez isso com Jesus, meus irmãos, porque caso contrário, ele teria que fazer conosco. Caso contrário, ele teria que fazer conosco. Entenda, o Senhor Deus é totalmente santo e justo. A sua santidade é tamanha que o pecador não suporta a sua presença. De forma que, se não fosse Jesus ter sido desamparado no nosso lugar, nós é que estaríamos desesperadamente desamparados. Seríamos nós que estaríamos sozinhos.
O nosso sentimento, se não fosse Cristo Jesus, seria o mesmo de Isaías, ao ver o Senhor no alto e sublime trono. Ai de mim, eu estou perdido. Portanto, a maior dor de Jesus não foi a dor física. A maior dor de Jesus não foi a humilhação, o escárnio. A maior dor de Cristo, meus irmãos, foi verdadeiramente estar desamparado pelo seu Pai, por nossa culpa. Por que nós não somos desamparados? Porque Jesus foi por nós. Jesus foi por nós. E é por isso que nós vamos cantar. Mas um dia, eu senti o meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado, então, eu fugi e em Jesus me escondi. E o que? Abrigo seguro eu nele achei. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos desamparados. Louvado seja Deus. João, no capítulo 19, versículo 28. A próxima palavra, a palavra de sofrimento. João 19, versículo 28, diz assim: Depois,
Vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Meus irmãos, nunca uma única palavra disse tanto, apesar da nossa tradução trazer um verbo, ter, acompanhado do substantivo sede. No original grego se trata de apenas uma única palavra. Porém, mesmo essa única palavra, ela é carregada de muitos sentidos. E aqui eu vou usar apenas alguns. Primeiramente, perceba que João relata que quando Jesus diz tenho sede, o texto diz que Jesus está cumprindo a Escritura. E de fato, Davi, que é apontado como uma sombra de Cristo, ele relata em um dos seus salmos: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 61, versículo 21. E isso possui um profundo significado bíblico. Jesus tem sede. Ele pede por água. Isso, meus irmãos, é impressionante porque, mesmo água sendo o elemento da vida, ao mesmo tempo, este elemento aponta para a morte. E isso nós encontramos em diversas situações nas Escrituras também. Quando na criação em Gênesis só havia água, Deus faz as separações e cria vida. Ao mesmo tempo, Deus manda o dilúvio, dando mais uma chance ao homem, mas ali houve morte. Da mesma forma, Cristo, o Espírito de Deus, pairava por sobre as águas no início da criação, onde ninguém vivia, ninguém existia. Deus manda lá no dilúvio um vento para separar as águas mais uma vez, agora do dilúvio, e então há vida. Deus abre o mar vermelho para que o povo passe e tenha do outro lado vida. Essas mesmas águas se fecham, matando todos os soldados egípcios. Da mesma forma que eles mataram os bebês hebreus, ali houve morte. Aqui na cruz, Jesus, o Verbo, que estava com Deus, que era Deus no início de todas as coisas. Jesus que sustenta a vida, conforme Paulo relata em Colossenses no capítulo 1. Esse ser, ele tem sede, apontando para a sua morte. Essa fala também, meus irmãos, não apenas possui esse significado bíblico, mas ela também possui um significado teológico. Quando Jesus diz tenho sede, ele aponta para o maior acontecimento do universo. Deus se fez homem, e homem de dores, como afirma o profeta Isaías no capítulo 53. Muitos em toda a história da igreja caíram em heresias, por não entenderem muito bem como que Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Mas veja, um pouco antes, aquele homem lá na cruz, aquele ladrão lá na cruz arrependido, ele confessou que aquele que estava ali era Deus. E mesmo os discípulos, tempos depois, todos morreram defendendo essa complexa dupla natureza de Cristo. O fato é que naquela cruz estava o Deus homem, sofrendo juridicamente pelos pecados que ele não cometeu. Mas ao mesmo tempo, ele era o homem Deus e sentiu fome. Ele sentiu fome, tristeza, desamparo, como nós já vimos. Meus irmãos, ele sentiu sede. Essa fala de Jesus também, além de conter um teor bíblico e teológico, ela também contém um teor substitutivo. Veja, mesmo antes de Cristo, já é sabido que os pecados, seja por pensamento, por palavras, ações ou sentimentos, eles não nos afetam apenas espiritualmente, mas o pecado também nos afeta fisicamente. Por exemplo, antes da queda, não havia doenças, problema de pressão, coração, não havia anemia, não havia gripe, não havia a fadiga, não havia dores nas juntas, não havia fome, não havia sede. Mas com o pecado, o nosso corpo agora envelhece. Ficamos doentes, cansados. O nosso corpo parece que clama por alguma coisa que nos dê energia o tempo inteiro. Seja comida ou água. Davi vai dizer, de forma bem clara, no Salmo 32, que enquanto ele calou seus pecados, ou seja, enquanto o seu pecado não foi tratado, ele sentiu o seu corpo doer até os ossos. O pecado afeta o nosso corpo,
o nosso corpo sente necessidade por causa do pecado. Mas veja, no caso de Jesus, a história é um pouco diferente, na verdade é bastante diferente. Ele sente dores, ele sente falta, ele sente sede. Mas a grande diferença é que ele sentiu tudo isso por causa dos nossos pecados. Mas sabe o que é maravilhoso? Quem é que está pedindo água aqui? Jesus. E do que Jesus é chamado, meus irmãos? De a água da vida. A água da vida. E isso é muito simbólico, porque quando Cristo declara sentir sede, sendo Ele a água da vida, Ele está mostrando, meus irmãos, que a sede dEle, que as dores dEle, que o desamparo dEle é substitutivo. Ele nos substituiu, morrendo a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida. Ele nos substituiu, sentindo a nossa sede, para que pudéssemos nos saciar da água da vida. A sede que nós sentíamos antes de Cristo, agora ela é saciada na cruz. No final das contas, meus irmãos, a mensagem na cruz é essa: Jesus deu a vida por mim, pecador. E é por isso que nós podemos cantar que nós amamos a mensagem na cruz. Nós amamos a mensagem na cruz. Aqueles que puderem, vamos colocar em pé. Eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos nessa canção.
Penúltima palavra da cruz, a palavra de vitória. João, no capítulo 19, versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Meus irmãos, eu sei que as últimas duas palavras, a palavra de angústia e de sofrimento, elas foram pesadas, elas foram tristes, elas mostraram a realidade. Mas já está acabando. Essa palavra e a última, elas começam a nos lembrar o porquê que nós estamos aqui. Essa palavra, meus irmãos, ela não transmite o desamparo que Jesus sofreu por nós. Essa palavra não transmite a sede que Jesus sentiu por nós. Essa palavra, primeiramente, ela aponta para a soberania de Deus. Isso porque quando Jesus diz está consumado, ele afirma que mesmo antes da criação, tudo estava planejado por Deus. Mesmo a queda não fugiu do controle de Deus. Mesmo os inimigos de Deus se levantando contra o seu povo, durante toda a história, nada disso fugiu da soberania e do controle de Deus. Os decretos eternos de Deus, traçados na eternidade, se cumpriram perfeitamente. O inimigo que achava ter vencido porque conseguiu matar Jesus, na verdade estava colocando em prática a vontade de Deus. Essa palavra também, além de mostrar a soberania de Deus, ela também declara que as profecias a respeito de Jesus e os tipos que apontavam para Jesus, todos foram cumpridos aqui. Adão apontava para alguém que não pecaria como ele pecou. Ele apontava para alguém que morreria para salvar pecadores, como Adão não poderia fazer. Noé, o descanso, que foi usado para salvar um povo de um julgamento global, ele apontava para Jesus. Jesus que não usou uma arca para salvar o seu povo, ele usou uma cruz. O profeta Isaías, que profetizou a respeito do Emanuel, que viria como uma ovelha muda e carregaria as nossas dores, e libertaria os cativos do pecado, e curaria os corações petrificados. Isso foi cumprido aqui. Também o maior profeta, o maior dos profetas humanos, João Batista, que pregava a respeito de alguém que viria trazer salvação e justiça, a sua profecia também foi cumprida aqui. Quando Jesus diz está consumado, ele aponta para todo o Antigo Testamento e diz: todas as profecias, todos os tipos que apontavam para o Filho do Homem foram cumpridos. Mas além disso, as profecias que diziam que ele viria da linhagem de Davi, conforme 2 Samuel no capítulo 7, que diziam que ele nasceria em Belém, conforme Malaquias no capítulo 5, que ele seria traído, como apontado no Salmo 41, que até mesmo as suas vestes seriam vendidas, como apontado no Salmo 22. Tudo isso e muito mais foi declaradamente cumprido aqui. Claramente cumprido quando Jesus diz está consumado. Mas essas palavras, meus irmãos, além de terem esse significado de cumprimento dos decretos eternos de Deus, além de significarem que todas as profecias se cumpriram, ela também aponta para um pagamento. Ela quer dizer que todos os pecados do povo de Deus foram definitivamente pagos pelo sangue de Cristo. Quando Adão pecou, um animal precisou ser morto para cobrir o corpo dele e da sua esposa, mas isso não foi o suficiente. Periodicamente, os filhos de Deus derramavam sangue de animais em holocaustos, mas isso não era suficiente. Periodicamente, o povo derramava sangue de animais no templo para se justificarem, mas isso era temporário. A conta era alta demais. Mas então, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Ele derrama o seu sangue, recebe sobre si todas as nossas transgressões, Ele sente no seu corpo toda a nossa culpa. Agora então, Ele pode dizer com autoridade: está pago, está consumado, não há mais necessidade de derramar sangue. Nunca foi suficiente, inclusive. Não há mais necessidade de viver angustiado, com medo. Será que eu perdi a salvação? Não, está consumado. Não há mais necessidade de penitência, já está pago. Um último significado sobre essa fala, meus irmãos. Perceba, essa não é uma fala de derrota. Essa é uma declaração de vitória. Satanás achou que havia vencido ao fazer Adão e Eva pecarem. Ele achou que havia vencido quando Abel foi morto. Ele achou que havia vencido quando os babilônicos destruíram o trono de Davi. Ele achou que havia vencido quando Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos de idade para baixo. Ele achou que havia vencido quando ele levou Judas a trair o Messias. Mas como se fosse aquela revelação impressionante no final do filme, aquele plot twist, Jesus diz na cruz: eu venci, está pago, está consumado. Na verdade, meus irmãos, nem mesmo a morte venceu Jesus por 3 dias. Já parou para pensar nisso? Alguns pensam o seguinte: Jesus venceu a morte, sim, mas depois de 3 dias. Como se a morte tivesse vencido por um breve período de tempo, por 3 dias, mas então Jesus finalmente consegue. Não. Se você prestar atenção na parte final do versículo 30, diz que Jesus inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. Muitos sugerem que a morte não venceu Jesus em nenhum momento. Foi Jesus que se rendeu a ela por 3 dias. E Jesus se rendeu à morte por 3 dias, para que se cumprisse o que ele falou, que ele deveria passar 3 dias no ventre da terra, assim como Jonas passou 3 dias no ventre da barriga do peixe. Ele deveria cumprir isso, porque ele é vitorioso. Porque afinal, meus irmãos, ao final de contas, por que Jesus passou por tudo isso? Por quê? Meus irmãos, tudo isso, todas as profecias cumpridas, todos os tipos revelados, todo esse brado de vitória, tudo isso foi, conforme Paulo declara na sua carta aos Efésios no capítulo 1, tudo isso foi para o louvor da glória de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Ele nos escolheu para o louvor da sua glória. Jesus veio, cumpriu a lei, morreu, pagou a nossa dívida, ressuscitou para o louvor da sua glória. O Espírito de Deus está conosco para o louvor da sua glória. E nós estamos aqui para cantar que toda a nossa história é para o louvor da glória de Deus. Amém.
como nossa última palavra, meus irmãos, Lucas capítulo 23, versículo 44. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Meus irmãos, essa fala de Jesus também não foi coincidência. Ela já foi predita séculos antes, no Salmo de Davi, de número 32, versículo 5. E alguns detalhes aqui nos chamam a atenção. A primeira delas é que Jesus conclui a sua obra na cruz, e ele profere isso na 7ª frase. E isso é importante, porque por algumas vezes acontece esse padrão de 7. 7 nas Escrituras é comumente entendido como um sinal de completude, como algo completado. A criação aconteceu em 7 dias. O povo de Israel, ao batalhar contra Jericó, teve que rodear a cidade por 7 dias. No 7º dia, eles tiveram que dar 7 voltas. Na frente deles iam 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas. Quando o povo vai ao exílio babilônico, eles passam ali 70 anos, múltiplo de 7. Em Apocalipse, Jesus escreve a carta para as 7 igrejas, representando a totalidade da igreja. E ali nós vemos as 7 trombetas, as 7 taças e os 7 selos, representando o juízo do nosso Deus. Quando Jesus, na sua 7ª frase, encerra a sua missão na cruz, ele diz: está completado, acabou. Um outro detalhe que nos salta aos olhos é que Jesus grita essa frase. O texto é bem claro ao dizer que Jesus clamou em alta voz. Aqui, muitos que estavam zombando de Jesus, eles acreditavam que estavam fazendo bem. Nós estamos matando um herege, nós estamos matando um falso profeta. Deus, o nosso Pai, vai ficar feliz por estarmos matando esse Jesus. Mas quando Jesus grita: Pai, a ti entrego o meu espírito, Jesus está mostrando: vocês mataram o Filho de Deus. Um último detalhe, meus irmãos, aqui desse texto, é que você percebeu que Jesus volta a chamar Deus de Pai? Agora há pouco, Jesus, no seu desamparo, chamou-o de Deus meu, porque naquele momento ele estava com todos os nossos pecados ali sobre si, mas esse momento passa, e agora Jesus volta a chamar o Senhor de Pai. Já percebeu por que eu e você nós podemos chamar Deus de Pai nosso que estás nos céus? Nós podemos chamar o nosso Deus de Pai, meus irmãos, porque um dia Jesus, nos representando, não pôde chamar o seu próprio Pai de Pai. Um dia, nos representando, o Senhor se referiu ao seu Pai como o Deus e justo juiz. Mas graças a Deus, porque mediante a Cristo Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E podemos chamar o nosso Deus de Pai, Pai nosso. Jesus finaliza aqui dizendo que ele entrega o seu Espírito. Veja, nós mencionamos antes que Jesus não foi matado, por assim dizer. Ele se entregou. Jesus finaliza nos lembrando que nada foge do seu controle. Jesus morre em uma Páscoa, no mesmo dia que o cordeiro lá no Egito foi morto e que deveria ser comido a carne do cordeiro e o seu sangue deveria ser usado como sinal. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã, ao mesmo horário do sacrifício no templo, do sacrifício matinal no templo. E Jesus morre, ele entrega o seu espírito às 3 horas da tarde, no mesmo horário do sacrifício vespertino do templo. Jesus está com todo o controle aqui. Meus irmãos, Jesus, na sua 7ª palavra, ele sacramenta o seu contentamento ao dizer que ele finalizou a sua missão na cruz. E é exatamente isso, é exatamente por isso que nós podemos ser alegres e ficar alegres e regozijar, porque o nosso Deus vive, o nosso Jesus Cristo vive. É por isso, meus irmãos, que nós estamos celebrando isso aqui. E devemos celebrar isso aqui até o dia em que nós veremos o Senhor face a face. E é por isso que eu convido a você a celebrar conosco com alegria, com júbilo, que o nosso Senhor ressuscitou e Ele vive para sempre, para sempre.
Então vamos ficar em pé, aqueles que puderem, e nos ajude no canto dessa canção. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, obrigado, ó Deus, pelo privilégio que tivemos